E aí, galera? Agora eu vou falar de matriz extracelular. Professora, o que é muito importante saber nessa aula? Então, essa é uma aula que envolve muitos nomes, porque vai envolver muitas proteínas, muitos carboidratos. Então, o que eu vou querer que vocês lembrem dessa aula? Os aspectos gerais, aquilo que tem que ser mais importante ser lembrado. Por exemplo, quem é matriz extracelular? Aonde ela está localizada? Por que ela é importante? E os componentes dela. Se vocês souberem isso, está sucesso. Então a gente já começa com a pergunta, né? O que é matriz extracelular? Aí vem aquela resposta completa. É que são complexos macromoleculares relativamente estáveis formados por moléculas. O que é isso? Na verdade, matriz extracelular, olha o nome, matriz extracelular. É um complexo de moléculas que fica fora da célula, que vão ajudar a célula a se manter, a dar estabilidade para a célula, a ajudar na manutenção e na viabilidade celular. Isso é matriz extracelular. Então ela é abundante em vários tecidos, principalmente nos tecidos conjuntivos, que são normalmente tecidos de suporte, uma vez que matriz extracelular tem que dar o suporte para as células. Então, em tecidos de suporte, de sustentação, elas são muito mais abundantes. Quais são as funções da matriz extracelular? Como eu falei, então, elas modulam a estrutura do tecido, a fisiologia biomecânica, porque graças à matriz extracelular, por exemplo, que as células não se desprendem e saem aí por aí. Por exemplo, as células epiteliais. Por que elas não se soltam e saem por aí? Porque, na verdade, existe uma matriz, uma lâmina basal formada que é uma matriz extracelular, que segura e mantém essas células firmes. E nós sabemos por quê? Porque nós estudamos as junções, as focais e as hemidesmossomos. Mas então significa que aquelas proteínas da célula estavam ligadas fortemente à matriz extracelular, a outras proteínas que estavam fora da célula. Entenderam? Bom, portanto, a matriz extracelular ela tem três componentes básicos, que são os famosos componentes fibrilares, os componentes não fibrilares e as microfibrilas. Quando a gente fala em componentes fibrilares, a gente vai estar falando em colágenos fibrilares e fibras elásticas. Os componentes não fibrilares não são fibras, são os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos, tá? E as microfibrilas são o colágeno do tipo 6, certo? E microfibrilas associadas à fibra elástica, sistema elástico. Então, vamos mostrar aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho um tecido, aqui, ó, o epitélio, e aqui o tecido conjuntivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma lâmina basal. Isso aqui é matriz extracelular, tá? Tudo bem? Matriz extracelular. Então, ela está sempre presente ligando os tecidos, principalmente abundante no tecido conjuntivo, beleza? Ah, tem outras coisas aqui também, ó. Se a gente for mostrar aqui, eu tenho matriz extracelular entre as células aqui, ó, do tecido conjuntivo. A lâmina basal é matriz extracelular, assim como aqui, ó, entre todas aqui, ó, eu tenho uma célula aqui, ó, o macrófago é uma célula aqui, beleza? Aqui eu tenho um fibroblasto, um mastócito. Entre essas células, tudo isso aqui que completa é matriz extracelular, que tem os componentes fibrilares, que são as fibras de colágeno e as fibras elásticas, os componentes não fibrilares, formados pelos glicosaminoglicanos e proteoglicanos, e as microfibrilas. Beleza. Então, se a gente vai falar do colágeno, Sora tem que saber tudo isso? Não, vamos lá. Colágeno. O colágeno é uma proteína. Como a gente ainda vai aprender síntese proteica. Mas o que a gente tem que saber hoje? Colágeno é uma proteína, então ela é sintetizado pela célula. A célula sintetiza o colágeno e manda ele, ou secreta ele, para fora da célula. Então, ele é um dos principais constituintes da matriz extracelular. Então, ele é produzido na célula e liberado e secretado para fora da célula, para ajudar na constituição da matriz extracelular e assim dar suporte, estrutura, modular a célula, beleza? Então, o colágeno, existem mais de 24 tipos de colágenos diferentes, eles são expressos por letras romanas, tá? Algarismos romanos, e eles podem se associar. Então, ó, o colágeno, a proteína colágeno, ela pode se associar formando fibrilas, fibras ou feixes, de acordo com as associações, e a gente vai ver isso ao longo da disciplina, beleza? Funções do colágeno. Ele tem, ó, função de resistência, aqui, ó, resistência mecânica, adesão, diferenciação celular, quimiotaxia. Então,
o colágeno tem várias funções. A gente não sabe que a gente regride, diminui o envelhecimento de acordo com a produção de colágeno? Pronto. E aqui, ó, uma das coisas que eu queria comentar são essas características bioquímicas do colágeno. Professor, o que eu tenho que saber daqui? Eu tenho que saber o seguinte, que o colágeno, ele sofre glicosilação e hidroxilação. O que é hidroxilação? É adicionar radicais hidroxila. E glicosilação é adicionar oligosacarídeos ou monossacarídeos, é adicionar açúcares, carboidratos. Então, significa que o colágeno, durante o processo de síntese dele, ele pode ser modificado e a gente vai aprender isso ao longo da disciplina. Mas a gente vai modificar esse colágeno, então vai ser adicionado a ele radicais hidroxila, que é OH, e vai ser adicionado a ele também açúcares. Então aqui eu tenho, ó, radical hidroxila, hidroxila, hidroxila adicionado, tá? Óbvio, com outros aminoácidos, que a gente entende por que depois, tá? Então vai adicionar o radical hidroxila e vai adicionar carboidratos. Na verdade, o radical hidroxila, ele é adicionado porque depois ele vai ser passível para a ligação de carboidratos ou de outros aminoácidos, beleza? Então, o que eu tenho que saber? Colágeno, ele é sintetizado pela célula e secretado para a matriz extracelular. É a substância mais abundante da matriz extracelular. Existem 24 tipos de colágeno, tá? Ele pode estar sozinho, ele pode se agregar formando fibrilas, fibras ou feixes, beleza? E os colágenos podem sofrer glicosilação e hidroxilação. Então, aqui, ó, a síntese do colágeno, nós vamos falar muito dela. Então, é claro que é regido pelo RNA mensageiro. Então, ele vai ser sintetizado no retículo endoplasmático rugoso. Aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso. E daí, ele vai passar por uma vesícula de transporte. Essa vesícula de transporte, então, nesse processo, ele vai ser glicosilado, hidroxilado. E daí, ele vai ser liberado para a matriz extracelular, aonde ele ainda vai ser removido as extremidades, que a gente chama de cadeia registro. E ele vai se tornar o tropocolágeno que está presente na matriz extracelular. Bom, além então dos componentes fibrilares, a gente tem os componentes não fibrilares, que são os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos. Professora, o que eu tenho que saber disso? O que é um proteoglicano? Proteoglicano é uma proteína, ou melhor dizendo, é uma proteína central, é como se fosse um guarda-chuva, assim, uma proteína central. E aí, ao redor dela, tem vários açúcares, que são cadeias de glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos são açúcares, são longas cadeias de açúcares. Então, vamos olhar aqui a explicação. Glicosaminoglicanos são açúcares de cadeia longa, não ramificadas, compostas por unidades disacarídicas repetidas. Então, por exemplo, aqui embaixo, olha, a repetição disacarídica. Tem dois açúcares, N-acetilglicosamina e o ácido glicurônico. Cada um desses açúcares aqui ele vai apresentar assim, ó. Se fosse esse glicosaminoglicano, como que ele vai aparecer? Uma N-acetilglicosamina e um ácido glicurônico. Depois uma N-acetilglicosamina e um ácido glicurônico. Uma N-acetilglicosamina e um ácido glicurônico. Essa cadeia de disacarídeos repetida gigantescamente é um glicosaminoglicano. E vários glicosaminoglicanos podem se associar a um cerne central de proteína, que é o proteoglicano. É quando tem uma proteína ligada a um monte de carboidratos, né? Proteoglicanos, beleza? Alguns dos tipos de glicosaminoglicanos famosos, que é o ácido hialurônico, tá? Ou hialurão, o condroitin sulfatado ou dermatan sulfatado, todos esses são tipos de glicosaminoglicanos, tá? O heparan sulfatado, o queratan sulfatado, que não tem ácido hialurônico, tem a galactose no lugar, entendeu? Então, em vez de ser N-acetilglicosamina e um ácido urônico, vai ser uma N-acetilglicosamina e uma galactose. Todos esses são exemplos de glicosaminoglicanos, beleza? Os glicosaminoglicanos, então, como a gente consegue olhar aqui, ó, um glicosaminoglicano, ele vai estar associado àquele cerne de proteína. Aquele cerne de proteína, a proteína é formada por aminoácidos. Aonde o glicosaminoglicano vai ter preferência de ligar? Ao aminoácido serina, literalmente ao OH da serina, tá? Opa, uma proteína com OH, né? Uma hidroxila. Então, a serina, que é a serina, tá? O aminoácido serina, o OH da serina vai ser o radical, a região em que o glicosaminoglicano vai ligar, beleza? É onde ele tem preferência para se ligar. Portanto, os proteoglicanos, eles são gigantes, certo? Então, ele tem lá o cerne de açúcar
o cerne de proteína, né? Cerne de proteína e um monte de glicosaminoglicano gigantesco. Então, esse aqui, ó, é um proteoglicano gigantesco, tá? Porque os proteoglicanos, do tipo agrecan e versican, são tipos de proteoglicanos, eles podem estar no espaço intercelular, quer dizer, na matriz extracelular, tá? E nós temos também pequenos proteoglicanos. Então, tem grandes proteoglicanos e pequenos proteoglicanos. Exemplos de pequenos proteoglicanos: decorin, biglican, fibromodulin. Professor, o que eu tenho que saber disso? A diferença só aqui, vou voltar. Ó. Isso aqui é um gigante proteoglicano e esse daqui é um pequeno proteoglicano. É isso, é o tamanho que ele é feito, beleza? Nós temos proteoglicanos também associados à membrana basal, quer dizer, a membrana basal, a matriz extracelular, é uma membrana, é um tecido, tá? Formado não por células, é um tecido acelular, que mantém firme a lâmina de células que tem em cima. Nossa, professora, eu não entendi nada. Lembra quando a gente falou das especializações celulares, que tinha lá as células epiteliais e ela tinha as especializações que ligavam ela à membrana basal? Pronto. A lâmina basal ou membrana basal é isso. A membrana basal nada mais do que duas lâminas basais. E lâminas basais é matriz extracelular, tá? Então, aqui são exemplos de proteoglicanos presentes na membrana basal. É o perlecan. Mas também tem outros tipos. Tem proteoglicanos associados à superfície da célula. Quer dizer, ele fica aqui, ó. Vamos mostrar aqui a membrana da célula. Eu tenho aqui uma proteína transmembrana, tá vendo? E aqui, ó, eu tenho um proteoglicano associado, ó, porque a proteína transmembrana tá aqui, ó, o cerne proteico e um monte de glicosaminoglicanos ligado aqui, ó. Então, eu tenho um proteoglicano associado à membrana plasmática. Então, eu posso ter um proteoglicano na matriz, né, na membrana basal, eu posso ter um proteoglicanos na superfície da célula. Então, existem vários tipos de proteoglicanos. Esses daqui são os mais comuns que a gente fala, tá? Mas que a gente tem que lembrar disso. Só que proteoglicanos é o quê? É um cerne de proteína ligado com um monte de glicosaminoglicanos. Glicosaminoglicanos são sequências de disacarídeos repetidas, né? Então, são carboidratos. Esses proteoglicanos podem estar na matriz extracelular, então formando a lâmina basal, a membrana basal, ou podem estar na matriz extracelular, mas associados à membrana plasmática. Beleza? Pronto. Então, falamos de componentes fibrilares, dos componentes não fibrilares, e agora vamos falar também do sistema elástico, né? Que são as fibras elásticas. Então, as fibras elásticas, ela tem uma boa capacidade de deformação. É um tecido, é uma fibra que pode se esticar. Ela também está presente muito em tecidos conjuntivos, tá? As fibras, especificamente do sistema elástico, a gente tem três tipos de fibras. A gente tem as fibras oxitalânicas, as fibras elaulínicas e as fibras elásticas. O que diferencia elas, tá? As fibras oxitalânicas, ela é formada por feixes de microfibrilas, pequenas fibras, tá? Ela não tem quase nada de elasticidade. Daí o que acontece? Nessas microfibrilas, começa a acontecer deposição de elastina, a substância que é elástica. Então, nessas fibras oxitalânicas, elas não são elásticas, formadas de microfibrilas. Quando começa a acontecer deposição de elastina, ela começa a se tornar o que a gente chama de fibras elaunínicas. Então, são feixes de microfibrilas, só que com deposição de elastina, que é a proteína que dá a característica elástica dessas fibras elásticas. Daí, quando se deposita um monte de elastina, nós temos as fibras elásticas. Então, são três tipos, né? Oxitalânicas, elaunínicas e elásticas. Beleza? E por que elas são muito importantes? Porque as fibras elásticas, elas que vão ajudar nos processos de distensão das células ou dos tecidos, né? E como é que vai funcionar essa distensão e relaxamento? Né? Como é que fica fácil isso? Porque, graças a Deus, tem os proteoglicanos que acabam lubrificando o lugar. Como assim? Gente, proteoglicanos, eles são, também esqueci de falar, os proteoglicanos, que é aquele cerne de proteína com um monte de glicosaminoglicanos associados, eles atraem água. Então, eles atraem água para a matriz extracelular. Então, eles aumentam a quantidade de água no espaço intercelular. Isso é muito bom para a célula, beleza? E aí vem a parte que eu falei da lâmina basal. Engraçado, eu já falei dos proteoglicanos na membrana basal, mas não falei quem é ela. Bom, lâmina basal nada mais é do que matriz extracelular.
É um tipo especializado, que ela vai ficar, por exemplo, ó, entre as células musculares, tá? Então, para preenchimento, tecido conectivo, elas podem ficar fazendo uma camada, separando dois tecidos, ó, o tecido epitelial, aí vai ter tecido conjuntivo aqui embaixo, e aqui nós temos a lâmina basal, e ela pode estar entre dois tipos diferentes de células. Então, a lâmina basal aqui, nós temos aqui a corrente sanguínea, e aqui a gente tem as células epiteliais. Entenderam? Uma lâmina basal é uma estrutura bem pequena de matriz extracelular. Duas lâminas basais, a gente forma uma membrana basal. E os componentes da membrana ou da lâmina basal? Quem são essas proteínas que estão lá dispersas? Porque nós vimos o colágeno, nós falamos dos proteoglicanos, dos glicosaminoglicanos, nós falamos das fibras elásticas, mas quem são os outros componentes que a gente tem lá presentes também? Nós também podemos ter lamininas, tá? Hidrogênio, beleza? Então, são vários tipos de constituintes. Então, todos eles estão na membrana basal. Então, laminina, colágeno, hidrogênio, proteoglicano, tá? E como que funciona? Essas proteínas todas na lâmina basal, certo? Se relacionam com as células. E lembra das especializações aqui? Então, vou mostrar melhor para vocês. Aqui, ó. Aqui eu tenho a membrana plasmática e aqui eu tenho a lâmina basal. Então, tudo isso aqui é matriz extracelular. Então, aqui nós temos, olha isso aqui que loucura. Aqui nós temos, ó, a laminina, esse azul aqui é a laminina, que é uma proteína, tá? Os vermelhinhos aqui são os colágenos, tá? Aí aqui nós temos, ó, o verdezinho aqui são as integrinas. Repara que as integrinas estão atravessando a membrana. Por quê? Porque as integrinas são aquelas proteínas presentes nas junções focais e hemidesmossomos, lembra? Daqui na membrana. E as integrinas que se relacionam com as proteínas da matriz extracelular. Portanto, as integrinas são aquelas proteínas que atravessam a membrana, proteínas transmembranas, elas que se relacionam com as proteínas da matriz extracelular. Aqui, ó. Aqui está a membrana plasmática, o meio intracelular, e aqui o meio extracelular. As integrinas atravessando a membrana e se relacionando aqui, ó, com o meio extracelular, ó, uma proteína da matriz extracelular. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui, ó, as integrinas se relacionando, aqui, ó, um hemidesmossomo, ó. Então, aqui a gente tem filamentos de queratina, são filamentos intermediários, certo? Então, as integrinas se relacionando às lamininas, componentes da matriz extracelular e ao colágeno, beleza? Pronto. A matriz extracelular, ela é produzida sempre, ela só é produzida, ela nunca é reciclada. Claro que ela é. Ela é degradada. Então, existem enzimas proteolíticas que vão atuar nas células, tá? Para degradar a matriz extracelular. Quais são essas enzimas? São as famosas metaloproteases da matriz e as serinaproteases presentes também na matriz. Então, essas enzimas proteolíticas são produzidas na célula também, lançadas no meio extracelular para reciclar essa matriz. Isso também é possível, exatamente para haver uma manutenção da matriz extracelular. Tudo certo? Muito obrigada, galera. Até a próxima.